Eu quero falar hoje sobre uma mãe muito especial na Bíblia, muito especial, e nós vamos aprender com ela, aprender virtudes cristãs dela. É minha proposta hoje. E essa mulher é Maria. Vamos a Lucas capítulo 1. Maria é uma das pessoas da humanidade cuja vida mais foi distorcida e mais mal compreendida por bilhões de pessoas que falam dela e agem com relação a ela, o que aparentemente poderia ser de uma maneira respeitosa e honrosa, mas eu vou comentar um pouquinho no final ainda, que talvez não seja bem o caso, as aparências muitas vezes enganam. Então eu gostaria que nós tivéssemos em mente o que a Bíblia fala de Maria. A Bíblia fala de Maria, não tradições religiosas, nem lendas, nem crendices, mas a Bíblia. Antes de aprendermos com Maria virtudes excelentes, seria bom ver quem era ela. E pela Bíblia nós ficamos sabendo que ela era uma pessoa, como todo mundo, que precisava de salvação. Como todo mundo, exceto Cristo. Essa passagem, Lucas 1, 46 a 49, ela é conhecida como Magnificat. Acho que muitos de vocês, se não todos, já ouviram esta expressão. Talvez não saibam exatamente a que se refere, mas diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E aí vem um cântico de Maria. Então Magnificat é um cântico que Maria proferiu quando foi visitar a sua parenta Isabel. O nome Magnificat é a palavra em latim do verbo engrandecer. A minha alma engrandece ao Senhor. Então, no latim, esse engrandece aqui é Magnificat. Aí veio o nome desse belíssimo hino, inspirada pelo Espírito Santo, como Maria estava. Eu vou ler do 46 ao 49. Então disse Maria, porque logo antes disso, Maria foi visitar Isabel, que estava grávida de mais ou menos 6 meses, Isabel, parenta dela, que era estéril, e ficou grávida de João Batista. E Maria foi visitá-la então. Quando Maria chegou perto da porta, Isabel falou algo muito bonito. E exclamou em voz alta, no 41, ouvindo esta a saudação de Maria, porque Maria foi entrando na casa de Zacarias e Isabel, o casal, e ela falou. Quando Maria falou, aí vemos, ouvindo esta, Isabel no caso, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Que criança? João Batista, no ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aqui um ambiente de altíssima voltagem espiritual, em que o Espírito Santo tomou Isabel, tomou Maria, e aqui vemos algo lindo, fantástico. E exclamou em alta voz, Isabel, para Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Frases famosíssimas, repetidas milhões de vezes. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim. Vejam aí o Espírito Santo atuando até numa criança que estava num ventre.
ainda não totalmente formada. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, aí começa o Magnificat, que eu vou ler uma parte, não todo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E continua mais alguns versículos. Então observem, em primeiro lugar, que Maria reconhecia que precisava de um Salvador. Maria não nasceu sem pecado. É um ensino errado, antibíblico. Maria, como todos os seres humanos que nasceram depois que Adão e Eva pecaram, à exceção de Jesus Cristo, Maria era como qualquer um de nós, que precisava da salvação eterna vinda de Deus. Jesus nunca chamou o pai dele de meu Salvador, porque ele não teve pecado. Maria chamou. Segundo, Maria era uma serva de Deus. Quem disse que ela era serva? Ela mesma. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Detalhe, é a segunda vez que ela diz, porque no versículo 38, quando foi predito a ela, pelo anjo Gabriel, o nascimento de Jesus, no 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Ela não só era serva do Senhor, mas como ela gostava de se chamar serva do Senhor, muito diferente de um título do tipo rainha do céu. Serva. Ela disse que era serva. Terceiro ponto sobre quem era esta mulher. Como qualquer pessoa que precisava de um Salvador, ela precisou exercer fé em Deus, crer na palavra de Deus, para poder dizer que Deus era o Salvador dela. Até hoje é assim. Só pode chamar Deus meu Salvador, ou chamar Cristo meu Salvador, quem exerce fé neste Deus e confia neste Deus. Mas onde é que está escrito que ela creu, que ela exerceu fé? Ora, versículo 45, eu acabei de ler, nas palavras de Isabel, quando Isabel diz, cheia do Espírito Santo. Isabel diz, bem-aventurada, falando para Maria, de Maria, diz, bem-aventurada a que creu. Então Maria creu, ela tinha que crer, de exercer fé, para poder chamar Deus de meu Salvador e, obviamente, o Senhor Jesus Cristo no momento oportuno. Em suma, Maria era uma jovem, uma moça, alguns acham quase uma adolescente, que na época era comum mulheres noivarem e casarem com 14 a 15 anos de idade, então é provável que ela tivesse 14, 15 anos de idade nesta época, não temos prova, mas não seria de admirar. Então era uma jovem, uma moça, sabemos que ela era virgem, porque quando Jesus nasceu ela continuava virgem, como sabemos disto, é conhecido o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Então era um jovem fiel a Deus, jovem israelita, fiel a Deus, como tantas outras, mas que a partir de certo ponto da vida dela passou a ser muito especial. Especial não por algo essencial a ela própria, não, mas por um fato que ocorreria com ela, é que ela seria mãe de Jesus, a segunda pessoa da Trindade que iria passar pelo processo miraculoso da encarnação, assumindo forma humana.
E o que ela fez para isso? Qual o mérito dela? Qual o merecimento dela para ela se tornar destacada entre todas as mulheres e se tornar mãe de Jesus Cristo? O que ela fez para isso? Nada. Absolutamente nada. Pode parecer esquisito, chocante, agressivo, estranho, mas seria tudo isso, esquisito, agressivo, estranho, o contrário. Seria agressivo, esquisito, estranho a Deus. Dizer que Maria teve mérito, foi por mérito dela. Se foi mérito dela, Deus não fez mais do que sua obrigação de reconhecer o mérito negativo. Desapareceria assim a eleição de Deus, a graça de Deus sobre ela, assim não seria graça. Quando você paga o salário de alguém, você não está tendo graça sobre ele, você está sendo correto nas suas coisas, você está pagando um compromisso assumido, tudo bem, mas não chame de graça. E aquele que ele prestou o serviço pode lhe cobrar aquilo, e processa se você não pagá-lo, inclusive. Aí nós vemos no versículo 30, estou em Lucas capítulo 1 ainda, quando o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus olhou para você e resolveu exercer graça sobre você. Pronto. Aqui está a explicação. Graça da parte de Deus. Isso é muito importante. E é por isso que ela foi considerada muito favorecida no versículo 28, quando o anjo apareceu a ela, Gabriel. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ou seja, o fato do Senhor ser contigo te faz favorecida. Tu és alvo do favor gratuito, gracioso de Deus. Acho que isso não é muito complicado. Complicado é entender a Trindade. Complicado é entender Cristo com as suas duas naturezas. Isso não é muito complicado. Ela foi considerada bendita e bem-aventurada, versículo 42, como disse lá Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Tudo isto por causa da graça de Deus sobre ela. Agora, ao mesmo tempo, podemos dizer, olhando para Maria, que não se trata de um caso em que Deus olhou para alguém sem virtudes nenhuma, como Deus faz também, e um criminoso, e um assassino, e um mau caráter, e Deus joga sobre aquela pessoa má, essencialmente má, joga sobre aquela pessoa a mesma graça, e o transforma, e ali aquele homem ou aquela mulher ruim se transformam em servas de Deus, discípulos de Cristo, exercem fé, entram numa bela vida cristã e depois dão testemunho e escrevem sobre como mudaram na sua vida, porque eram muito ruins como criaturas humanas e Deus as transformou. Sim, mas não foi o caso de Maria. Maria era uma mulher com várias características positivas, com várias virtudes, e aí o ponto em que eu gostaria de aprender com ela algumas dessas virtudes, inclusive várias, já como a reação dela ao fato de Gabriel ter aparecido e anunciado a absolutamente fantástica, a estonteante notícia de que ela seria mãe de um ente santo que iria nascer,
que o Espírito Santo iria conceber no ventre dela. Então, vamos ver algumas características. Submissa à vontade do Senhor. Essa submissão é bela da parte de Maria. No versículo 38, depois que o anjo falou tudo aquilo para ela, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Muito bonito isto. Esse vídeo está escrito no nosso carro, no quarto, na porta de cada crente. De cada crente. Aqui está a serva do Senhor. Mas o que você quer dizer com isso, Maria? Ela vai mais fundo. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso é o resumo da atitude ideal, excelente de um crente. A disposição de que se cumpra exatamente o que Deus quer. Humilde, versículo 48, ela mesma diz no Magnificat, porque contemplou na humildade da sua serva, na condição humilde dela. Só esse item aqui, humildade, não vou dizer que daria uma pregação, daria uma série de pregações inteira. A importância da humildade na vida do crente. Submissão, disposição, humildade, gratidão. O próprio hino Magnificat, ele é em si uma expressão de gratidão. Eu te engrandeço, eu te glorifico, te magnifico, porque tu viste a tua serva e fala. Aquilo é expressão pura de gratidão. Eu estou falando em virtudes aqui básicas, que daria para desenvolver muito, estou dando só o resumo. E muitos ainda vão dizer que os crentes não prezam Maria. Não é assim não. Os crentes prezam muito Maria, respeitam Maria, tem Maria como uma grande serva de Deus, uma irmã em Cristo, que estará no céu esperando para nos conhecer e nós conhecê-la também. Queremos muito bem a Maria, admiramos Maria. 4. Falava dos atributos de Deus. Interessante, no Magnificat ela chamou Deus de Salvador, poderoso, santo e misericordioso. É porque eu parei nos 49. Misericordioso tem no versículo 50. Muitos atributos de Deus. Seria interessante se um dia você conseguisse escrever o que você acabou de orar. Você orou a Deus 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, orou e encerrou. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Encerrou, pronto. Aí, peraí. Vamos ver aqui a transcrição da sua oração. Vamos ver. Quantos atributos de Deus tem naquela sua oração? Interessante esse teste, para você fazer consigo mesmo. Orando a Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Sim, obrigado também por isso, mas também me dá aquilo, sem esquecer daquilo, aí ora. Aí no fim você vai, talvez, se admirar em perceber e dizer: eu não chamei Deus de bom nenhuma vez. Eu não o chamei de poderoso nenhuma vez. De meu Salvador. Não, mas é óbvio que Ele é meu Salvador. E não era óbvio para Maria também, não? Misericordioso. Você tem dito: Senhor Deus, misericordioso sobre mim. Fala para Deus agora. Eu vou mais um pouco além. Em vez de só nas suas orações, mentalmente, sem ninguém ouvir, porque você também não fala mais. Então, deixando sua oração de lado, vamos ver a transcrição de tudo que você disse no último mês. No telefone, para as pessoas, dando uma ordem, ou dando uma prestação de contas, não interessa. Pedindo para botar o almoço, perguntando se está pronta a roupa que você encomendou.
Não importa, no pão do ônibus, viajando de avião, fazendo um negócio, fazendo um concurso, chegando no dentista, não importa. Tudo que você falou durante 30 dias gravado, e agora você vai ler. Quantas vezes tem você falando para outra pessoa ouvir com a sua línguazinha um atributo de Deus? Quantas vezes? Maria concentrou, você viu aqui, em pouquíssimos versículos, tem 5 atributos aqui. E isso é uma lição que ela nos dá, fantástica, para você falar dos atributos de Deus. Ou você não os conhece pessoalmente, ou você não tem intimidade com esses atributos de Deus, ou isso não está no seu coração. É coisa de pastor falar do púlpito, é coisa do escritor colocar no livro, como é? Mas você mesmo não tem intimidade com Deus suficiente para sair da sua boca naturalmente que Deus é maravilhoso, é misericordioso, é justo, se compadece de você, é compassivo, é longânimo, é santo, é justo, é reto, é amoroso. Fala! Se o seu coração não transborda disto, cuide, para que passe a transbordar. Tem outra virtude belíssima de Maria. Ela se dispôs a conviver com as consequências dolorosas da bênção anunciada. Dolorosas, muito dolorosas. Para começar, um homem como José, escolhido que foi para ser o pai adotivo de Jesus, ou aquele que queria criá-lo como pai, marido da mãe de Jesus, homem da qualidade de José, vou deixar a minha mulher, vou deixar a minha noiva. Você, moça, ou senhora, gostaria que um dia seu noivo tivesse o sentimento que José teve com ela, com razão, porque ela estava grávida, ele deve ter visto fisicamente crescendo o ventre dela. Ele me traiu, é óbvio, pela experiência humana, óbvio. Vou fazer o quê? Vou apedrejá-la, como até poderia, de acordo com a lei? Eu vou deixar Maria. Então já pensou o sentimento, ela saber que o noivo estava com esse sentimento, a vergonha, o constrangimento, agora vai explicar para ele, não, eu não pedi minha virgindade não. Eu disse, não, você está brincando comigo, você está grávida, Maria, eu sei. Maria, não, mas eu continuo sendo virgem, não conheci homem nenhum, não. Pode, é um caso de delírio ou coisa desse tipo. Aí foi necessário que um anjo aparecesse a José, dizendo, olha, aceita, é de Deus isso aí mesmo, é assim mesmo. Mas vejam o drama, você pode imaginar o drama e as conversas que com certeza houve, com certeza digo, com muita probabilidade houve entre um e outro. Nada elogiativo para Maria, nada muito bonito, não. Até, claro, até José saber. Depois, sim, ficou tudo esclarecido. Mas foi drama. Então não é só alegria, coisa boa, que eu sou bem-aventurada, que maravilha e tal. Há esse aspecto, inclusive está lá no próprio Magnificat que nós lemos, sim. Mas paralelamente aos aspectos agradáveis, maravilhosos, da bênção de Deus, da graça de Deus sobre ela, veio problemas. Nós não somos bastardos. Vocês estão se lembrando quem foi que ouviu isto? Jesus Cristo, o filho dela. Sabe o que quer dizer bastardo? É nascido de um adultério, ou de uma fornicação, de imoralidade. Quando chamaram Jesus
Tudo bem que indiretamente não disseram, tu és um bastardo, mas óbvio que ao dizerem, nós não somos bastardos, vírgula, como tu, claro que era acusação, porque era conhecido o fato, a história era conhecida, era conversa corrente, de que uma coisa muito estranha aconteceu naquele lar ali, do carpinteiro, coitado, cuja mulher engravidou, e fica dizendo que não foi de homem nenhum, história é essa? Então deve ter sido ridicularizado, gozado de todo jeito, e ofendida, porque a grande ofendida aqui, não foi ele não, que foi também, óbvio, ainda mais sendo quem ele era, mas foi ela. Não estranhe, meu irmão, minha irmã, quando bênçãos vierem acompanhadas de grandes problemas. Penúltima, ela era dada a meditar. De vez em quando tenho batido nessa tecla, tenho até medo de ficar repetitivo, sobre a falta de costume das pessoas hoje meditarem, por causa da rapidez com que a vida moderna está se desenvolvendo. Ainda em Lucas, agora no capítulo 2, versículo 19, diz: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Isso foi na época do batismo de Jesus Cristo. No versículo 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Praticamente uma repetição. Detalhe: um versículo é separado do outro por 12 anos. Esse primeiro foi lido no batismo de Jesus. E aqui foi quando Jesus ficou em Jerusalém com os doutores, discutindo com os doutores da lei, que o casal estava voltando para Nazaré e voltou de novo para procurar Jesus e encontrou-o no templo, famosa passagem, 12 anos depois. Mesma observação, 12 anos depois. Ou seja, tudo indica que era uma característica, era um costume de Maria ser uma mulher dada a meditar, a pensar, a considerar no coração. Cada vez mais, à medida que eu vou adentrando na idade, eu vejo o valor disto. E conversando com pessoas jovens, que é interessante que a gente vai aumentando na idade, as pessoas jovens vão aumentando ao seu redor, né? Quase todo mundo é mais novo do que você, começa a ficar muita gente mais novo do que você. Antigamente era o contrário. Mas eu noto nos jovens, eu devo ter sido assim, provavelmente, em que está falando de um plano, de um projeto, de uma coisa, e que tal isso aqui, eu estava pensando, não, mas isso aqui está dizendo, calma, pense, medite, considere, depois a gente conversa, tá bom? Depois, eu estou sugerindo isso, um caminho para você seguir, ou num aconselhamento, ou numa conversa sobre a igreja. É impressionante como vemos pessoas, os jovens são mais desculpáveis, embora Maria fosse muito jovem, como já falei, são mais desculpáveis, mas pessoas com mais idade já deviam ter aprendido a importância de calma, medita, reflete, isso em coisas da vida, numa decisão que você vai tomar sobre um filho, um casamento, quanto mais em coisas que envolvem o ministério, o serviço cristão, coisas de Deus. Calma, reflete. E se você acha que o WhatsApp vai lhe ensinar a ser um meditador, um refletidor, e o Facebook, e os e-mails, e a velocidade das coisas, essas coisas vão lhe ajudar a se tornar cada vez mais reflexivo e dado a pensar, examinar as coisas
Cuidado, porque é o contrário. O imediatismo, ele prejudica muito, fora outras coisas, mas este aspecto aqui, a rapidez com que as coisas acontecem, tira da pessoa o costume de parar e pensar. Eu quase fico com inveja quando leio Jonathan Edwards, a história dele. Diz que ele ia pelos bosques lá, pelas florestas lá, e ficava lá o dia inteirinho. Aí ele gostava, ele escrevia que ia, meditava, e descia do cavalo, e montava cavalo, e iria, via, e ficava lá, e escrevia, e não tinha papel na época para chegar numa livraria e comprar uma resma barata, não. Ele aproveitava papel de todo jeito, papel de embrulho que chegava na casa dele, coisa embrulhada, e notas que vinha, todo tipo, era papel. Ele aproveitava e escrevia no verso, quando um lado estava escrito alguma coisa, ou qualquer coisa que você imaginasse, de papel grosseiro, papel de todo tipo, 1750. Então ele guardava, aquilo era tesouro para ele. Ele guardava aquilo e escrevia e anotava. Por fim, ela reconheceu, eu queria dizer reconhecia, e eu acho que eu posso dizer sem medo de errar, mas aí eu estou entrando num assunto delicadíssimo, que eu não quero entrar, eu quero encerrar já. Acho que boa parte do livro que eu escrevi sobre Maria, acho que fala na dificuldade dela entender bem quem era Cristo. E eu não tiro o motivo dela, porque é muito complexo. Se nós, com as informações que nós temos hoje, com o Novo Testamento inteiro nas nossas mãos, com livros de grandes pais da igreja, de teólogos de todo jeito, e falam sobre a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, as duas naturezas de Cristo, até hoje se discute, e porque é um mistério muito acima do que nós podemos compreender. Então Maria, com Cristo na sua frente, e outra coisa, a mãe dele, no que concerne a natureza humana dele, vendo ele crescer e tudo, e ali está o próprio Deus diante dela, é muito complicado, e ela não entendeu bem, teve dificuldades para entender. Então nós não vamos ter muitos exemplos em que ela mostra uma submissão total a ele, e há largas provas disso, não, mas há sinais claros disto. Por exemplo, quando ele foi fazer o primeiro milagre da vida dele, no casamento em Caná, ela tem uma frase, eu sei que é uma frase muito específica para aquela ocasião, para os servos, quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ela orientou os servos lá. Então eu acho que essa frase, embora bem particular para a ocasião, ela é representativa do que ela foi entendeu e foi entendendo cada vez mais e aceitando cada vez mais quem ele era. A própria Isabel a chamou de mãe do meu Senhor. Então era uma coisa conhecida, ela sabia, ela aceitava. O que eu não posso é mostrar muito, é isso que eu estou dizendo, mas com muita tranquilidade eu aceito o fato e passo para frente o fato como algo a aprendermos dela, a submissão dela ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava na cruz, ele olhou para ela e disse: mulher, eis aí o teu filho, João. E olhou para João e disse: eis aí tua mãe. E ela aceitou. É outro exemplo também, meio indireto, mas é outro exemplo. E o cuidado dela foi um pouquinho esquisito, porque ela foi com os outros filhos dela, ela foi onde Jesus estava uma ocasião para recolhê-lo e levá-lo para casa, porque achavam que ele estava meio fora de si, ou no mínimo com um nível de estresse muito elevado, e que não estava mais comendo direito, e estava exagerando. E vocês conhecem as mães, né? Ainda hoje eu conheço uma mãe que fica dizendo para o filho de 40 anos: coma para você ficar forte. Eu não entendo bem isto, mas é assim, né? Então a gente
tem que ser muito largo com Maria, né, e entender a angústia dela, e vendo o filho dela, um ministério diferente, um ministério com muita gente sobre ele o tempo todo, e com as prioridades que ela não entendia bem, e ele emendando tarde com noite, com dia, e sem comer, e gente ao redor dele. Então, é claro, ela propôs como mãe, e foi buscar o filho dela para casa, para cuidar dele. Então, é uma demonstração belíssima. Foi tudo errado, coitada. Ele não gostou de jeito nenhum, ele não foi. E ainda disse uma frase meio forte, que minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui e fazem a vontade de Deus. Ele reagiu, tinha que fazê-lo também, mas isso não elimina, absolutamente não elimina o fato de que Maria estava lá para protegê-lo, para tirá-lo de lá, pelo menos um tempo. Dê um tempo, Jesus, dê um tempo, fique comigo aqui um pouco, deixa eu cuidar de você mais um pouco, para você ficar forte e voltar ao ministério. Então, é bonito isto. Então, esse coração dela com relação ao seu filho, e a profecia foi feita quando ele era criança, de que uma espada iria trapassar o coração dela, mostrando também, óbvio, o sentimento dela com relação ao seu filho, são características, e terminam aqui, são 7 características ou virtudes que eu escolhi de Maria, para nós imitarmos. Eu fico pensando Maria no mundo hoje, já há muito tempo, ela ficaria muito triste. Ela é alvo, retomando o que eu comentei no início e já encerrando, ela é alvo do que aparenta ser uma homenagem a ela, mas na hora que fazem de Maria uma deusa e atribuem a ela só o que Deus pode ter, como onisciência, por exemplo, e onipresença, e poder de ouvir orações, ao mesmo tempo milhões de orações, e títulos, como já comentei. Isso é idolatria. Idolatria é algo que Deus não aceita. Eu acho que ela ficaria corada, encabulada, constrangida com o que aparenta ser uma homenagem, mas não é homenagem pensando bem, não é homenagem fazer de alguém um deus ou uma deusa, porque isso é extremamente inaceitável diante do próprio Deus. Então, como é que uma homenagem dessa pode ser uma homenagem abençoada, uma homenagem reconhecida como algo positivo? Não é. Ela não tem acesso especial a Jesus como mãe, quando ele esteve aqui na terra, como mãe dele hoje, e muitos dizem, não, eu falo com Maria, eu rezo para Maria, porque ela interfere junto a mim como mãe dele. Mas quando Jesus disse para João, eis aí a tua mãe, e disse para ela, eis aí, o contrário, disse para João, eis aí tua mãe, e disse para ela, eis aí o teu filho, ele estava ali desligando dela qualquer relação maternal com ele e filial dele com ela, encerrava-se ali, porque ele iria morrer minutos depois, iria ressuscitar, e 40 dias depois iria voltar ao céu, resumindo todo o poder e toda a sua glória. João, que deitava no peito dele como sinal de amizade e de intimidade com ele, caiu no chão quando o viu no seu estado glorioso. Jesus estava de uma maneira esvaziada aqui na terra, quanto à sua divindade. Não se pode dizer que Maria é mãe hoje de Jesus Cristo no sentido pleno do termo. Não dá para dizer. Então, ela não é mais mãe dele? Sim, ela é a mãe de Jesus o Nazareno, o homem Jesus, que ao mesmo tempo era Deus encarnado e esvaziado, e ela foi a mãe dele no que concerne à humanidade dele. Ela não é a mãe dele no que concerne à eternidade passada dele.
Antes de Abraão existir, eu sou. E Maria não era mãe desse ser, no aspecto divino daquele ser. Não era. É mistério. Mas nós temos que respeitar os mistérios e saber limitar as nossas palavras. Então, quando dizemos Maria, mãe de Deus, um minuto, Deus Pai, Maria, mãe de Deus, Espírito Santo, não, vamos então tirar a primeira e a terceira pessoa da Trindade, vamos ficar mesmo com a segunda, ela é mãe só da segunda pessoa da Trindade, está errado, não é, e não é honroso para ela ser chamada de mãe de Deus, de rainha do céu e coisa assim, não. Acho que hoje ela diria algo como, com relação a ela própria: imitem-me. Querem me imitar? Podem me imitar, como crente em Jesus Cristo, Deus e homem. Querem me imitar? Me imitem como serva de Deus. Sejam servas, como eu tentei ser. E com relação ao Senhor Jesus Cristo, não tenho dúvida que ela diria que só Ele é Senhor, para adorá-lo apenas a Ele. Então, acho que a melhor homenagem que se pode fazer a Maria é o que eu tentei fazer aqui agora, é abrir a Bíblia, ler a Bíblia e ver quem era esta jovem mulher, como ela agiu, embora tudo de uma maneira muito resumida, muito panorâmica, mas como ela resumiu, como ela reagiu, com a atitude dela, agraciada pela misericórdia, pela graça de Deus, grata, humilde, bem-aventurada e pronta para nos ensinar essas lições que estão aqui nas Escrituras. Que Deus nos abençoe e graças a Deus pela mãe que Jesus de Nazaré teve, pela mãe de cada um de nós, se pudermos dizer assim, que Deus nos abençoe. E será um prazer conhecer Maria no céu, esta salva por Cristo e essa serva de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e, como Maria, pensar, meditar, refletir nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.